Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe o seu dia nesse dia, irmãos em Cristo. Irmãos e não irmãos, porque na verdade nós somos todos filhos de Deus, irmãos, né? Eu tenho uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração e eu preciso compartilhar com vocês no dia de hoje essa palavra tremenda, essa palavra tá tremenda mesmo. Essa palavra falou tão fortemente no meu coração que eu preciso compartilhar com vocês. Quando Deus ele nos traz uma palavra, é porque o Senhor ele acerta bem aonde muitas vezes você não está vendo, aonde está encoberto, aonde está escondido. Você acredita que às vezes é uma pecinha que está faltando para você mexer, igual um mecânico? Às vezes é uma pecinha que o mecânico mexe no nosso carro, ele mexe na moto, que já faz o negócio funcionar. E na nossa vida, na sua vida também é assim. Às vezes é apenas uma pecinha que está faltando se encaixar, né, na sua vida para que toda a engrenagem, tudo aquilo que está parado comece a desenrolar na sua vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. E essa palavra falou fortemente no meu coração no dia de hoje. É que nem eu falei, às vezes é uma pecinha, uma engrenagem, algo que para você tem sido imperceptível, mas que fará toda a diferença na sua vida. Eu me chamo Ariane Gama, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, aperte o sininho e absorva, né, essa palavra que o Senhor ele vai falar com você. Então Deus ele me trouxe aqui uma palavra para mim compartilhar com vocês no dia de hoje, e é algo que está acontecendo muito na minha vida, né? Às vezes nós não observamos, mas às vezes precisa ser encaixado algo que está fora do lugar. E às vezes esse algo que está fora do lugar na sua vida, sabe o que que é? É a inconstância. O que que é inconstância? A inconstância, eu até anotei aqui vários versículos bíblicos que Deus ele vai falar com você sobre a inconstância. A inconstância, na verdade, nos deixa vulneráveis em algumas áreas da nossa vida, que as coisas não andam, ficam emperradas, ficam paradas. É como se tivesse algum problema, entende? É igual um carro. Quando mexe a peça, tudo flui. Então a inconstância, ela deixa lacuna em várias áreas da sua vida a qual você não está percebendo. Você pode observar que às vezes no começo do ano, ou então num começo de ciclo, né? Ou então no começo de um relacionamento, muitas vezes você promete para si mesmo que vai ser diferente, que vai mudar, que você vai se aperfeiçoar, que você vai buscar, que você vai fazer. E conforme os dias vão passando, a inconstância faz com que você pare, faz com que você se distraia, faz com que você perca o foco do fio da meada. E tudo isso atrapalha, né, o andar da carruagem sobre a sua vida. E na minha vida foi assim durante muitas vezes, sabe? É igual mesmo na saúde. Às vezes eu começava, né? Graças a Deus eu não sou mais assim, porque o Senhor me transformou e constantemente Ele vai me transformando. Mas na minha saúde era assim. Eu sabia que eu precisava mudar meus hábitos alimentares, ir na academia. E aí eu começava, eu focava, comprava roupa, comprava um monte de semente, linhaça, chia. E aí as coisas pareciam até fluir. Mas depois eu logo vinha o cansaço, vinha a fadiga, o corpo começava a ficar mais magro, né? Aí começava a vir a fome, e aí eu desistia. Então, a inconstância, ela me fazia, assim como você também está acontecendo isso também. Porque se essa palavra chegou até você, Deus ele não erra de endereço, Deus ele não é menino, ele vê todas as coisas. Então, muitas vezes na sua vida deve estar acontecendo isso mesmo. Esse problema da inconstância, você começa, você promete, você compra todas as ferramentas, você arruma aquilo que tem que arrumar a princípio, mas depois que as coisas não mudam de um dia para o outro, vamos dizer assim, né? Porque a gente quer mudança rápida. A gente não quer ter paciência, não quer ter constância, né? Todo mundo ele quer chegar ali em primeiro lugar, mas não funciona dessa maneira. Então, a inconstância, ela faz com que a gente perca o fio da meada, o foco, e muitas vezes atrapalhe de chegar onde você quer chegar. Então, observe que Deus ele me trouxe essa palavra
para me compartilhar com a sua vida hoje. Então, primeiro que Deus ele pediu para trazer uma palavra dizendo assim sobre a sua vida, independente da circunstância, independente do que acham sobre você, independente dos seus traumas, do seu passado, da sua vida sofrida, independente da sua história triste, daquilo que você passou na sua infância, né? De tudo isso que você passou, né? Eu não sei se você teve algum trauma na sua infância, mas independente disso, trate esse trauma, porque tem tratamento. E o primeiro tratamento é nos fortalecermos na palavra do Senhor. Segunda, terapia. E terceiro, fortaleça as áreas da sua vida a qual você está tendo inconstância. Eu quero dizer para você que muitos vão tentar te paralisar. Por quê? Porque eles não enxergam aquilo que você enxerga, eles não veem aquilo que você vê, eles não ouviram, não escutaram as promessas que o Senhor ele fez para a sua vida, e nem você mesmo, porque muitas vezes até a gente mesmo fica sem entender nada. Mas uma coisa que eu venho te dizer no dia de hoje: fortaleça as áreas da sua vida através da constância. Não permita que a inconstância deixe você, né? Deixe você parado, deixe você parada, deixe com que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Então, Deus ele até anotou aqui, ó. Eu até anotei aqui, perdão. Fortaleça as áreas da sua vida que estão inconstantes, que começam e param. Que começam e param. Às vezes, você tem começado um jejum pela sua vida. Você anota no caderno, você anota numa folha. E aí você começa o jejum, mas daqui a pouco os convites começam a aparecer. É uma pizza aqui, é um passeio ali, é alguém que faz um aniversário, é alguém que faz uma festa, é alguém que te chama para comer um churrasco. E tudo isso não é coisa da sua mente, não é coisa da sua mente, isso é coisa do demônio, do Satanás, que ele quer fazer com que você pare o seu propósito, pare o seu jejum, porque ele sabe que se você continuar na constância, você vai vencer. E é igualmente quando nós também começamos, né, a fazer uma leitura de um livro. Você sabia que tem livros que o Senhor Deus ele traz para a sua vida e para a minha vida, que vão curar a sua vida, que vão curar a sua mente, que vai te libertar da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, né? E isso aconteceu comigo. Foi com um livro, apenas um livro de uma serva de Deus. O nome dela é Joyce Meyer. Maravilhosa, uma mulher abençoada, né? Que se você escutar a história daquela mulher, a sua vida ela muda. E aí Deus falou para mim, na internet: Ariane, leia esse livro, leia esse livro. E aí eu comecei a ler, e sabe o que eu fazia? Eu acordava logo pela manhã, eu pegava o livro e eu falava: Espírito Santo de Deus, fala comigo através desse livro aqui. Gente, eu tinha acabado de perder uma filha que com 6 meses, que eu tava de 6 meses, fiquei 10 dias na UTI. Eu tava parecendo que estava morta-viva. Você acredita nisso? Eu não conseguia nem me mover, levantar da cama, mas o Espírito Santo me fortaleceu. E aí eu peguei aquele livro, comecei a ler. Acordava de manhã, tomava meu café, lia. Gente, toda a página daquele livro, do começo ao fim, o Espírito Santo de Deus falava comigo. E eu terminava de ler e eu glorificava o Senhor, porque era Deus purinho falando comigo. E aí o Senhor ele foi me curando da depressão que eu tinha, o Senhor foi me curando da inferioridade que eu tinha, da rejeição que eu sofri na minha infância, entende? Então, Deus ele opera e ele está operando na sua vida. Com o quê? Com o que ele tem te falado, com o que ele tem te mandado fazer. Às vezes o Senhor tem falado para você, né, fazer um jejum, fazer uma leitura de um livro, fazer a leitura da palavra dele, e às vezes você tem deixado o Satanás, o capiroto, enganar a sua vida. Mas eu venho te dizer através dessa palavra, na autoridade do nome de Deus, para que você não deixe a inconstância atrapalhar a sua vida e fazer com que os planos do Senhor não venham cumprir sobre você. Então, Deus ele trabalha de maneiras tão loucas, mas a principal maneira que Deus ele trabalha é através da constância na obediência para com a palavra dele. Na palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela é o quê? Ela tem constância, ela age, ela flui, ela trabalha há anos. Você sabia que tem palavras a qual
foram ditas, que estão ecoando até hoje, mesmo depois que a pessoa morreu. Deus, ele me trouxe uma revelação para mim uma vez, falando o seguinte, que tinha orações a qual estavam o quê? Concretizando, estavam se cumprindo, mesmo depois de Deus ter recolhido a pessoa que orou. Às vezes, você tem uma avó, você tem um vô, você tem um tataravô, você tem um tio, uma mãe, um pai, que eles não podem estar aqui, mas que eles fizeram uma oração pela sua vida e que hoje essa oração ela está se cumprindo, mesmo eles não estando aqui. Então, isso é a constância. A palavra do Senhor, ela é constante, por mais que a gente não veja, ela age, ela trabalha, ela flui e ela cumpre o chamado a qual ela foi chamada e ela foi dita. Ela não volta vazia para Deus, ela cumpre aquilo a qual ela foi liberada. Então, Deus, ele me trouxe aqui para te dizer que a constância, ela vai fazer um diferencial na sua vida muito grande, por mais que você não acredite. Você sabia disso? Que a constância vai fazer? Hoje mesmo, né? Hoje estava um dia frio aqui, um dia bem frio, gelado, e eu tinha muito trabalho para resolver e fazer. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer aquilo a qual eu falei que eu iria fazer. Eu fui na academia, eu fiquei lá o horário certinho a qual eu preciso estar, porque eu sei que a minha saúde depende disso, né? A minha estabilidade corporal, meus parâmetros médicos depende disso. Então a constância vai fazer toda a diferença na sua vida. Então se essa palavra chegou até você, eu digo com toda a seriedade e autoridade a qual Deus ele me deu, né? Para que você tenha constância. Você começou algo esse ano e você vai terminar ele cumprindo aquilo a qual você prometeu a Deus, né? Quantas pessoas prometeram orar de madrugada e quando chegam 4 da manhã, 5 da manhã, eu não sei qual horário que você costuma orar, o sono vem, o sono bate, muitas vezes um pesadelo, muitas vezes você que não quer levantar, o despertador tem tocado, o Espírito Santo tem chamado, né? Na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele ia chamar o profeta Samuel, em 1 Samuel, diz que Deus ele ia chamar o profeta Samuel. E ele sempre levantava, só que ele não sabia que era o Espírito Santo de Deus. Então ele ia até o sacerdote, né, perguntar se ele estava chamando, né, a Samuel. E aí o sacerdote falou, não, meu filho, eu não estou te chamando. Quando você escutar uma voz te chamar de madrugada, levante-se e fala, eis-me aqui, Senhor. O teu servo te escuta. Então, o sacerdote ensinava o profeta Samuel a ter temor ao Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus te chamar para orar, levante, coloque seus sapatos, sua sandália, seu chinelo, vá orar, porque uma oração, ela pode causar um efeito tremendo na nossa vida, dá livramento. Às vezes o Espírito Santo de Deus quer te revelar alguma coisa, quer te falar alguma coisa, quer te direcionar para você ganhar, né, alguma coisa. Eu não sei, mas quando o Espírito Santo de Deus ele te chamar, ouça. E a melhor coisa que nós temos a ganhar na nossa vida, quando Deus ele nos chama, é o relacionamento com Deus, você sabia? Um relacionamento com Deus é a melhor coisa que você pode ter entre você e Deus, né? Tem pessoas que ficam tão assustadas, que acordam de madrugada e pensam que é o mal, né? Mas não é, às vezes é o próprio Deus falando, vem cá, meu filho, eu preciso te contar uma coisa, né? Outro dia aconteceu isso comigo, gente, eu tava dormindo, e aí Deus ele me acordou de madrugada, né? Eu falei, tá bom, vou orar. Eu sei que é Deus. Aí eu sentei no sofá, falei, Senhor, eu não tenho nada para te falar. Estou com muito sono. Eu comecei a falar com o Senhor Deus, né? E aí Deus ele falou para mim, Ariane, eu tenho um negócio para te contar, gente. Eu sentei no sofá, parece que Deus ele abriu meu cérebro e ele começou a derramar coisa dentro da minha mente, do meu cérebro. E aí eu comecei a comer aquilo ali. Eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu tô ficando, né, meia passada da cuca? Mas não era. Depois que Deus ele me mostrou algo, e aí, passando alguns dias, esse algo que ele me mostrou foi comprovado. E aí eu fiquei chocada, estarrecida. E é assim que o Espírito Santo de Deus ele trabalha. Quando ele te chamar, escute. Hoje em dia tem muitas pessoas, né, que pararam de ir na igreja, nos templos, né, por uma série de coisas e principalmente porque esfriaram espiritualmente, né? Na palavra do Senhor diz: meus filhos, não deixem de congregar, como é costume de muitos. Por quê?
Porque quando nós estamos com os irmãos, pode ser qualquer igreja, gente. Eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de reunir com os irmãos na igreja, na praça, né? Estarmos unidos na mesma fé, né? Então, quando nós estamos unidos na mesma fé, né? Acontece algo diferente dentro de nós. Deus, ele nos fortalece, Deus, ele se faz presente, Deus, ele cura, Deus, ele pode curar algo em você através de um irmão, através de uma pessoa, você pode curar algo em outra pessoa através da sua vida. Então, a palavra do Senhor no dia de hoje também te convida, né, a você ser constante em se reunir com os irmãos, né? Se reúna, esteja junto, sabe? Todos nós temos defeitos, mas também todos nós somos pessoas que estamos buscando nos aperfeiçoarmos em Deus, entende isso? Isso é maravilhoso, gente. Então, essa geração que nós estamos enfrentando agora, que é a nossa geração, né, dos 40, 50, né, que é uma geração dos remanescentes, vamos dizer assim, é uma geração que critica muito, é uma geração que condena muito outros irmãos, é uma geração que julga muito, que se acha mais entendido, superior, mas não é. Todos nós estamos evoluindo na cadeia evolutiva e todos nós, diante de Deus, somos iguais. Não existe grande nem pequeno, pobre ou rico, feio ou bonito. Não existe pessoa culta ou burra diante do Senhor. Todos nós somos pequeninos para Deus. Então não deixe a inconstância te impedir de você vivenciar, experimentar como é bom estar reunido com os irmãos. Então Deus, ele me trouxe também aqui uma palavra para falar para a sua vida, para você fortalecer todas as áreas da sua vida que está inconstante. Se você é uma pessoa que você não gosta de ler livro, eu bato nessa tecla e volto a te dizer com toda a certeza: comece a ler livro. Deus, ele me curou através de um livro. Deus, ele me curou através da Bíblia. Deus, ele me curou através das relações também, através das relações humanas, né? Com pessoas maravilhosas, até pessoas mais velhas do que eu, senhorinhas. Eu amo as senhorinhas do coque. Eu amo, eu me sinto super bem quando eu tô com as senhorinhas do coque. Eu me sinto como se eu estivesse no céu. É maravilhoso. Então, o Senhor, ele quer que você pare de perder tempo com aquilo que não vai te acrescentar em nada. É gostoso dar risada, é maravilhoso rir, ver um vídeo engraçado, às vezes um vídeo da roça. Eu amo muito ver vídeos que mostram a roça, animais, o campo. Eu sou uma pessoa que gosta muito da natureza. Mas o Senhor Deus, ele quer que nesse tempo, nós que já estamos com uma idade a qual nós precisamos tomar cuidado com a inconstância, nós precisamos focar naquilo que Deus, ele está nos direcionando. Não precisa ser perfeito, não precisa não pense que você não vai errar, não. Mas o Senhor Deus, ele diz em sua palavra, né? Persista, insista, seja constante. Não permita que ninguém te paralise. O seu medo, a sua preguiça, as distrações, o que tem te impedido de você começar a viver o favor do Senhor sobre a sua vida? Você sabia? O favor do Senhor nem dinheiro pode te dar, que é a paz, a alegria verdadeira, qualidade de vida. Tudo isso eu consegui na presença do Senhor com constância e determinação, não permitindo com que ninguém atrapalhe o que você tenha com Deus, porque o inimigo, ele vai tentar atrapalhar. Ele vai colocar uma sementinha ali de intriga, ele vai querer plantar uma sementinha ali no meio, né, da família. Então vigie sobre isso e tenha constância. Então a palavra do Senhor quer que eu fale aqui, ó, a respeito da vigilância. Nós que somos remanescentes, né? Os filhos de Deus que estamos firmes e fortes, nós temos que vigiar para não cair, né? Às vezes nós pensamos: nossa, eu tô firme, tô forte, eu sou bom, eu sou boa, mas é nesse momento que nós podemos cair, quando nós não estamos vigilantes. Nós precisamos vigiar. Você precisa estar vigilante. Na palavra do Senhor diz: vigiar e orar, porque o inimigo da sua alma está ao seu derredor, bramando como leão, querendo tragar a sua alma, os seus projetos, os seus planos e principalmente os teus sonhos. Quantas pessoas não têm mais sonho? Quantas pessoas já desistiram de lutar por si mesmo e querem que você também desista de lutar por aquilo que o Senhor colocou no seu coração? Se posicione em nome de Jesus.
Eu digo isso na autoridade de Deus. Não desista dos seus sonhos. O Senhor é fiel para todo filho e filha a qual tem constância e não desiste. Então, nós precisamos aqui falar o quê? Palavras, né? Falar palavras que estão na Bíblia, citar as palavras que tem na Bíblia, né? Quando Jesus, ele combatia o inimigo, porque o inimigo olhava para Jesus e via um homem estranho ali. Ele via um homem, mas o brilho de Jesus era diferente. Ele tinha uma energia estranha, ele tinha uma energia poderosa. O inimigo, ele ficava sem entender o que Jesus era ali na sua finalidade, né? Mas uma coisa que o Satanás via, que Jesus era constante. Constante aonde? Na oração, no jejum. Ele batia de frente com os religiosos, que naquele tempo Jesus chamava de raça de víbora. E você pode perceber que existe uma raça miserável que é o religioso. Por quê? Porque o religioso, muitas vezes, ele não faz o id de pregar o evangelho, o id das boas novas, o id de falar a palavra do Senhor, mas eles ficam atacando os vídeos de quem faz, de quem vai. E justamente era isso que eles faziam com Jesus. Por isso que Jesus falava, raça de víboras, eles não entram no céu, mas eles também querem que as outras pessoas não entrem como eles, não adentrem, né? Não tomem posse. Então nós precisamos nos posicionar com a autoridade de Deus e encarar tudo isso através da constância. Então o inimigo, ele olhava para Jesus, o mal, e ele via esse homem, ele é constante. Ele via quando Jesus se retirava para orar, era no deserto, era no campo, era no Monte das Oliveiras, ele estava sozinho ali, mas ele não estava sozinho não, ele estava com o pai dele, o seu pai, o nosso pai, Deus. Ele era constante, ele sempre jejuava. Ele não era um homem comilão, pelo contrário, ele era um homem a qual ele pensava, ele avaliava. Antes de abrir a boca, ele consultava ao Senhor, ele se posicionava na palavra e principalmente ele era constante, ele insistiu e ele falou, eu vou até o fim fazendo aquilo que o meu pai disse para mim fazer. Nem que eu perca a vida, nem que eu perca tudo, eu vou obedecer ao meu Deus. Então Jesus, ele era constante. Então nós devemos olhar para ele, você precisa olhar para Jesus e tem que parar de olhar para os outros. Às vezes você tem olhado o líder evangélico, às vezes você tem olhado placa de igreja, às vezes você tem olhado seu vizinho, sua vizinha, se eles fofocam, se eles têm uma vida ruim, mas você tem esquecido de olhar para a sua vida, ser constante, olhar para Jesus, olhe para você. Observe dentro de você a sua alma, o seu coração, olhe para Jesus e seja uma pessoa constante. Ai, mas Ariane, eu vou para a igreja sozinho, a minha esposa ela não vai, os meus filhos não querem saber de Jesus, mas eu preciso dizer para você que a salvação ela é individual. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, sermos constantes. Se você não quer ir, não tem problema, eu vou. Se você não quer jejuar, não tem problema, eu jejuo. Então você tem que fazer por você, faça por você constantemente, que você vai ver a sua vida mudar. Muitas pessoas dizem, minha vida não muda. Eu já tô anos na igreja, eu já tô anos, eu não sei, tentando e a minha vida não muda. E não vai mudar. Enquanto você não tiver constância, seriedade, posicionamento, a sua vida ela não vai mudar. A vida só muda através da obediência e na constância, todos os dias tentando. E Deus, ele me trouxe aqui para falar também aqui, ó, seja fiel aos princípios do Senhor. Não se contamine. Não aceite, né? Não aceite cochear, na verdade, entre dois pensamentos. Por quê? Se você é uma pessoa constante, se você acorda determinado sobre a sua vida, hoje eu vou para a academia, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou vender, hoje eu vou falar da palavra do Senhor, hoje eu vou, né? Fazer aquilo que você determinou, se você cochear entre dois pensamentos, você não consegue fazer. Na palavra do Senhor diz que os homens e mulheres, muitas vezes, eles são como onda do mar. Uma hora vão, outra hora vem. Uma hora vai, outra hora não vai. Nós precisamos nos posicionar em ir, em fazer com constância, firmeza. E quando nós não sentimos vontade, falarmos para o Senhor, falar, Deus, eu não estou com vontade de fazer isso, eu estou cansado, meu corpo dói, né?
eu me sinto fraco, eu me sinto fraca. Me ajude a ter constância. E na palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pedimos para Deus, Deus ele concederá. E ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar. E você vai conseguir ter constância em nome do Senhor Jesus. Hoje mesmo eu estava muito feliz, na verdade, né? Todos os dias, Deus, ele alegra o meu coração, porque eu quero isso, eu busco isso através da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela é vida, ela dá vida ao nosso espírito. E eu estava muito feliz e algumas coisas aconteceram que eu fiquei muito chateada. E aí eu falei pro Senhor, Senhor, eu não aceito ficar com raiva no meu coração. Eu não aceito ficar com ódio no meu coração. Eu não aceito nada disso em mim, nem raiz de amargura, nem falta de perdão. Tira isso do meu coração, Senhor. Que eu me ajude a liberar perdão. E eu comecei a fazer as minhas coisas e a orar, a falar com o Senhor. Gente, é tão maravilhoso que o Senhor, ele nos ajuda, ele vai. Aquilo que você não consegue nas suas fraquezas, peça ao Senhor que ele vai te ajudar e você vai conseguir, você vai vencer, porque Deus, ele é contigo, ele não nos deixa só, ele não nos desampara. Aquilo que o seu vizinho não sabe, aquilo que o seu familiar não sabe que você está passando. Às vezes as pessoas não vão te visitar, muitas vezes para te levar um pão, para te levar uma mistura, né? Não vão te visitar, não contemplam as suas lutas, não contemplam se você dormiu bem, se você acordou bem, se você está bem da sua saúde, não contemplam. Mas muitas vezes são usados pelo Satanás, né? Para ir causar intriga, né? Para ir causar desgosto, destempero, para ir trazer tristeza. Então nós precisamos vigiar e não podemos deixar que isso entre em nosso coração. Na palavra do Senhor diz, de tudo que o homem deve guardar, guarde o seu coração, porque é do seu coração que procedem as fontes da vida. Então ninguém pode ter acesso ao seu coração assim, entendeu? Você tem que guardar ele. Então o Senhor está falando aqui, ó. Guarde os meus princípios, seja fiel, constante, não se contamine, não assente-se na roda dos escarnecedores, não adore Baal. E o que é Baal, Ariane? Quem que é Baal? Baal é um deus, vamos dizer assim, com D minúsculo, e é representado hoje em dia, né, no nosso período da história, 2000 e pouco, é representado pelo dinheiro. Então tem muitas pessoas vivendo pelo dinheiro, matando pelo dinheiro, morrendo pelo dinheiro, perdendo o juízo pelo dinheiro, perdendo a paz pelo dinheiro, perdendo a moral, perdendo a identidade, né? Misturando o que é santo com profano. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Na palavra do Senhor diz, aquele que me guardar, eu guardarei no dia da provação. Aquele que me guardar não verá a morte, mas passará da morte para a vida. Então se você guardar, né? Com que? Diligência, com constância, Deus, ele vai te guardar, principalmente da morte. Tem pessoas que fecham os olhos aqui, ó, e acordam lá na glória, não sentem nem dor. Então guarde aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele tá falando para você guardar, ó. E eu anotei aqui, ó, tudo que nós precisamos fazer, faça, não cochie entre dois pensamentos. Se o Senhor colocou um desejo no seu coração, o seu familiar vai rir da sua cara, ninguém vai te ajudar. Mas se o Senhor colocou no seu coração, vá adiante, não cochie entre dois pensamentos. Prefira agradar ao Senhor, que pode te salvar a sua alma, a sua vida e a sua família, do que agradar os homens. Você sabia que quando eu quis agradar os homens, quando eu quis agradar as pessoas, quanto mais eu agradava, mais eu tomava bomba atrás de bomba. Porque quanto mais você faz para o outro, vamos dizer assim, mais o outro te humilha, te pisa, te maltrata. Porque ele acha que você, muitas vezes, é uma pessoa tola por ter o coração generoso, vamos dizer assim. Então, tudo aquilo que você está fazendo para os outros, comece a fazer para Deus. Comece a fazer aquilo que Deus ele colocou no seu coração. Invista em você, que você vai ver, sua vida vai mudar. Ela vai dar uma virada de 180 graus. É verdade. É isso que acontece quando nós obedecemos ao Senhor. Então, Deus, ele quer que nós experimentamos, né, a palavra dele, o evangelho,
né, na prática, com discernimento, e isso só acontece na minha e na sua vida quando nós decidimos aqui, ó, ter constância. E eu anotei aqui muitos versículos, né, que diz aqui, ó, no livro de Josué, né, Josué, na verdade, Caleb, né, eles resolveram ter o quê? Constância. Eles defenderam, né, a Deus, a liderança de Deus. E através da constância e do certo, Josué e Caleb adentraram a terra prometida. Somente dois de uma nação de milhões de pessoas que eram pessoas pessimistas, pessoas a qual não queriam ter um compromisso e muito menos constância com as coisas de Deus. Somente Josué e Caleb. Na palavra do Senhor também diz que Jó, ele se manteve fiel, né? Mesmo sofrendo, mesmo na extrema dor, mesmo perdendo filho, casa, tudo, ele foi constante. E depois que ele foi constante, foi aprovado, Deus mesmo o recompensou. Então você precisa ter constância. Na palavra do Senhor diz que no livro de Paulo ali, Paulo, né, quando ele escreveu as cartas, né, a Tessalonicenses, né, e várias cartas ali, Paulo, ele falou para os cristãos ali, ele exortou, exortar é falar. Ele falou ali para os cristãos, né? Vocês precisam serem o quê? Firmes e constantes. Por quê? Porque a constância, né, ela destrava, né? A constância destrava aquilo que está travado. A constância, né? Ela destrava aquilo que está travado, e não apenas isso, né? Mas tudo que nós precisamos fazer para Deus, nós fazemos com constância. E tudo que a gente faz não é em vão. Então, Paulo já falava, tudo que vocês forem fazer, façam com constância, né? Façam para Deus, não faça para os homens. Por quê? Porque quando você tem um propósito que Deus ele colocou no seu coração, não se trata de você, se trata de Deus, sabia? Às vezes você está passando por um momento de solidão na sua vida, um momento que você não está entendendo nada. Você fala, meu Deus, eu olho para a direita, eu não vejo nada. Eu olho para a esquerda, eu não vejo nada. Eu olho para minha frente, eu vejo o mar vermelho, né? Igual o povo de Deus. Eu olho para trás, lá vem o carro de Faraó. Então Deus ele falou para Moisés, né? Moisés, o que você está fazendo clamando a mim? Eu não te falei para você marchar. Ah, mas as pessoas estão falando. Ah, mas isso. Moisés, marche que a água vai se abrir. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra no dia de hoje. Essa palavra é tremenda, essa palavra é forte. Essa palavra, ela falou tanto comigo, porque o Senhor, ele primeiro, antes de eu trazer aqui essas palavras reveladas, o Senhor, ele corta comigo, ele fala comigo, ele me corrige, ele me constrange, ele me instrui para depois eu compartilhar com vocês, né? Que nem eu falei, nós todos diante do Senhor somos iguais. A única diferença é que uns têm constância e outros não. Então, Deus ele falou para Moisés, ô filho, eu já falei para você, marche. E o que significa esse marche? É constância, é determinação, é você falar e cumprir, né? Todas as vezes que eu não quero fazer alguma coisa, o Senhor traz essa palavra na minha mente. Ariane, olha a constância. Então, Deus ele nos convida a sermos guiados por ele. Então, eu preciso finalizar esse vídeo falando como ter constância no mundo caótico desse, no mundo onde nós estamos à beira de uma segunda G, de uma terceira G, segunda G. Como nós vamos ter constância? Como nós conseguiremos ter essa tal de constância, Ariane? E eu vou te falar como. Deus ele falou aqui para mim, ó, alimente-se da palavra do Senhor, se fortaleça com convicção naquilo que ele está te mostrando, naquilo que ele está te falando. Todos os dias Deus ele tem um versículo para sua vida. Todos os dias, agora mesmo é uma palavra revelada da Bíblia, constância. Então, como ter constância? Sendo constante na leitura da palavra. Deus é o seu pai, Deus é o seu melhor amigo, Deus ele é tudo que você precisa, ele jamais vai te trair, ele jamais vai mentir para você e principalmente ele jamais vai te condenar se você cair.
Pelo contrário, ele vai te dar a mão, ele vai te levantar. Por isso que ele enviou Jesus. Jesus morreu, foi por você, por amor. Deus Pai, ele é o próprio amor. Então, Deus ele disse aqui, ó, como ter constância, alimente-se da palavra e se fortaleça com convicção naquilo que eu falo. Por quê? Vai ter vozes ao seu redor falando que você não vai conseguir. Vai ter vozes ao seu redor falando que você tá doente. Vai ter vozes ao seu redor querendo que você fique paralisado no medo, porque o medo, gente, eu já experimentei. Ele é paralisante. Então, o remédio, o antídoto para tudo isso é a palavra do Senhor. Então, se alimente da palavra. Ah, mas estão falando. Deixem falar. A boca foi feita para falar. Então, você fale da palavra do Senhor também. Eu estou curado, eu não tenho medo, eu sou fortalecido. O Senhor falou que para mim ter convicção, para mim ter constância. Então, é isso que eu vou fazer. Então, a leitura da palavra, né, que vai te trazer a constância. A oração. Por que que a oração? Porque a oração mostra para Deus que nós somos dependentes dele. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, o Espírito Santo fala para mim: "Epa, aonde você vai? Você já me consultou? Você já falou comigo? Ou você vai sozinha? E lá aonde você for, você vai quebrar a cara." E aí, o que eu faço? Eu volto, eu oro, eu leio a palavra, e quando eu oro e falo a palavra, o Senhor vem e me guia, né? Então, alimente-se da palavra, dependa do Senhor através da oração. E o principal que Deus ele trouxe aqui também, foque na eternidade, olha para as coisas invisíveis, mas eternas, e não para as coisas que são passageiras. Coríntios capítulo 4, versículo 18. Então, quando você, em vez de olhar para os outros, em vez de olhar para o mar, em vez de olhar a sua impossibilidade, aquilo que você tem, suas poucas forças, seu corpo fraco, muitas vezes um problema de saúde, um problema na sua cuca, no seu cérebro, olhe para Deus. Na palavra do Senhor diz aqui, ó, olhe as coisas invisíveis, a qual não existem, mas que são. Olhem para mim, né? Na palavra do Senhor diz que Paulo, ele estava ali em Corinto, né, pregando o evangelho, e lá existia muitos altares a Deus rosa, a Deus amarelo, Deus chinês, Deus americano, Deus de tudo quanto é jeito. Mas havia um lugar a qual estava escrito para o Deus invisível, o Deus desconhecido, mas ele é real. E aí Paulo começou a pregar e falar: gente, eu tenho um pai, um criador de todas as coisas. Ele não é visível, ele é invisível, mas ele é real. A sua presença é real, ele fala, ele se manifesta, ele fala audivelmente. E Paulo começou a pregar ali em Coríntio, falando de um Deus que era invisível. Então, nessa palavra, ó, no livro de Coríntios, capítulo 4, 18, diz: foque no invisível. Por quê? Porque o invisível, ele é real. Deus, ele não precisa de forma. Deus, ele não está preso. Ele está do seu lado aí. Fale com ele. Aonde você estiver, ele vai te ouvir. Na hora da angústia, na hora que você não tiver dinheiro, na hora que você estiver na UTI, como eu estive 10 dias lá, e os médicos ficaram sem entender nada, que era para mim estar morta e eu estou viva. Eu falava com Deus, eu falava: Deus, me ajude aqui, porque parecia um filme de terror, horrível aquilo que eu passei. E o Senhor Deus esteve comigo, e o Senhor Deus está aí com você. Eu não sei o que você está passando, mas o meu Deus que me trouxe aqui para mim falar essa palavra, ele te diz que ele está aí do seu lado. Clame a mim, que eu te responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e ocultas a qual você não sabe e que você não viu. Então Deus, ele tá falando aqui: foque naquilo que é invisível, é real. Foque em Deus, não foque no seu problema. Se você focar na sua conta bancária, você só vai arrumar problema. Se você focar naquilo que os outros pensam, você vai ficar com problema. Foque em Deus. Peça para o Senhor colocar uma ideia aí na sua mente. Sabia que uma ideia pode resolver um monte de problema? Uma simples ideia vinda de Deus pode transformar a sua vida, assim como muitas ideias a qual Deus me deu transformou a minha vida também. Então, foque em Deus. E ele está falando aqui, ó: mesmo se você cair, mesmo logo após uma queda, logo mesmo após a inconstância, sabe quando a pessoa ela bebe, enche a cara de cachaça
E aí ela fala para Deus, Deus, eu não vou mais beber. E aí fica um mês sem beber, uma semana sem beber, 2 anos, 3 anos. Só que aí o problema vem. E aí a pessoa vai lá no bar beber, encher a cara de cachaça. E aí Deus, ele tá falando para você no dia de hoje, não tem problema. Você caiu uma vez? Você não conseguiu ser constante na sua fé? Não tem problema. O meu filho está aí, o Jesus Cristo de Nazaré, e ele te dá a mão, ele vai te levantar e você vai voltar de novo a ter constância, você vai se levantar, você vai parar de beber, você vai parar de usar droga, você vai parar de se prostituir, você vai se arrepender dos seus pecados e você vai se tornar uma pessoa próspera, abençoada e constante. E o seu testemunho vai mudar a vida da sua família e de muitas pessoas ao seu redor. Então Deus, ele tá falando aqui, ó, mesmo se você cair, logo após de uma queda, eu estou aí do seu lado. O seu pai e a sua mãe podem não estar. Os seus familiares também não vão estar, mas eles vão falar da sua vida para os outros, eles vão falar. Mas eles não vão estar aí para te ajudar. Não vão estar no médico, na UTI, também não vão. Mas Jesus Cristo de Nazaré, ele está com as mãos abertas, pronta para você agarrar e se levantar e começar novamente a ter constância com ele, na palavra, na fé, né? No poder, na ousadia com Deus. Então Deus, ele está falando aqui, ó, você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser perfeito, você pode falhar, mas se você se arrepender de todo o coração e voltar a ter a constância, Deus, ele vai te ajudar. É só uma decisão, é só você querer, é só você decidir mudar de vida e principalmente mudar a sua mente com a palavra do Senhor. Ele diz na palavra dele, renovar a sua mente, renove a sua mente, para você experimentar a boa, perfeita, a vontade do Senhor Deus para a sua vida, o seu verdadeiro Pai. Então, Deus, ele está falando aqui, ó, se permita construir. Quantas pessoas querem construir? Querem construir uma vida, querem construir um sonho, querem fazer a vontade do Senhor, querem se curar, querem ter relacionamentos curados, querem socializar e não conseguem por algum problema mental, né? De isolamento, sei lá o quê. Mas uma coisa que Deus, ele pediu para me trazer aqui nesse dia, não é sobre mim, porque eu não tenho nada para te oferecer, mas é sobre a palavra do Eterno. Ele diz aqui, ó, se permita a construir. Tem pessoas que querem construir com um tijolo, mas se você não tiver constância em colocando um tijolinho de cada vez, não vai haver construção, não vai haver mudança, não vai haver transformação. Seja constância, tenha constância, seja constância. Decida-se ser constante no dia de hoje. Em nome de Jesus, tudo é possível aquele que crê. Se você parou de ir congregar, volte a congregar. Se você parou no caminho, volte, né? Na palavra do Senhor diz que havia um homem na beira do caminho. Eu vou encerrar aqui para não ficar muito grande com essa palavra. Havia um homem no meio do caminho e diz que passou ali, viu o homem todo machucado, arrebentado. Ele foi roubado, gente, ele foi roubado. Deixaram ele todo esculhambado na beira do caminho, parecendo um bêbado. E aí diz que os religiosos passaram ali, eles olharam e viram aquele homem todo arreganhado, todo machucado. Eles olhou assim e falou, não quero nem saber disso. Seguiram seu caminho os religiosos, não parou para dar uma água, um abraço, nada. Foram embora. Aí daqui a pouco lá vem um samaritano, que era inimigo daquele homem que estava ali no chão. Eles eram inimigos, duas nações que não se davam ali, né? E diz a palavra do Senhor que o samaritano, ele foi lá, chegou perto do rapaz, deu água, conversou com ele, estava todo arrebentado, sanguentado. E diz a palavra do Senhor que o samaritano colocou ele em cima do cavalo dele, do burrinho dele, levou para uma estrebaria, cuidou dele, né? Restaurou a vida dele e o principal ainda pagou para o homem estar ali, o tanto que fosse preciso para ele se recompor, para ele voltar à vida dele normal. Então, nessa palavra mostra que por mais que as pessoas te abandonem, por mais que elas não dêem nada por você, nada, nem você mesmo, entende? Porque vão ter pessoas que vão passar pela sua vida, assim como passou pela minha, me julgando, né? Não me ajudarem em nada, criticaram sem saber a história, né? Do sofrimento, de tudo. Mas teve outras pessoas que passaram
e pararam, e ajudaram, estenderam a mão, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor trazendo essa palavra. Então, da mesma maneira que teve pessoas que passaram e não te ajudaram, teve uma que passou e te ajudou. E essa uma foi Deus e Jesus de Nazaré. Então, basta você querer se recompor, se refazer, né? Tornar a sua vida normal, ter constância. Permitir que Deus te construa. Permita-se que Deus te cure. Permita-se que Deus te restaure. Permita-se que Deus te prospere. Permita-se que Deus te refaça de novo, porque não se trata apenas de você. Se trata de um plano perfeito que Deus ele tem para a sua vida e para os seus filhos. Na palavra do Senhor diz que Deus ele fez o mundo, tudo que nele há, e não foi para que o homem fosse um trapo, um humilhado, né, um envergonhado, um problemático, uma pessoa burra, não. Foi para que eu e você, como filhos do Senhor, principalmente os homens, reinassem e as mulheres auxiliassem, né? Para que a gente reine e domine sobre este lugar e faça diferença na vida das outras pessoas, dos nossos irmãos. Então, medite nessa palavra no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, na autoridade que Deus ele me constituiu, né? Na simplicidade e na autoridade de Jesus, que você vai ter constância sobre a sua vida, que eu vou ter constância sobre a minha vida, porque todos os dias é uma escolha. Nós podemos escolher desistir, nós podemos escolher parar, nós podemos escolher desanimar, mas hoje a palavra do Senhor vem de encontro à sua vida falando: meu filho, minha filha, não desiste, eu estou com você, volte a ter constância, volte de onde você parou, do seu projeto, do seu sonho, do seu trabalho, ou então de procurar outro trabalho melhor, ou então de você abrir seu próprio negócio, eu não sei. Tem pessoas que não querem começar pequenininho, mas é através do começo pequenininho que o Senhor faz grandes milagres em nossa vida. Medite nessa palavra nesse dia, eu profetizo sobre a sua vida a constância. Se você não tem saúde, eu profetizo que você vai cuidar da sua saúde, que você vai ter saúde em nome de Jesus com constância, e que o Senhor Deus faça a sua vontade em nossas vidas, porque a vontade de Deus sobre a minha e a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se essa palavra falou fortemente no seu coração, comente aqui: Ariane, eu acredito que essa palavra falou muito forte comigo, porque eu já tentei muitas vezes, eu parei e eu já estava até desistindo, mas através dessa palavra que você me trouxe, em nome de Jesus, eu vou voltar a lutar, a ter constância, a ter comprometimento, né? A ter regras, horário, né? A cuidar de todas as áreas que Deus, ele te deu para que você cuide. Comente aqui e compartilhe com muitas pessoas essa mensagem, porque essa mensagem, ela pode ser um divisor de água na vida de muitas pessoas a qual já tentaram, mas elas não tiveram constância. E às vezes essa pequena pecinha que fará a diferença na vida dessas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada por ter chegado até aqui. Que Deus ele te abençoe, que você possa ter um sono tranquilo, revigorante, que a sua alma venha descansar, que a sua mente venha descansar, que você tenha paz. Eu profetizo paz, porque hoje em dia o luxo, gente, é ter paz. Eu profetizo paz na sua mente, na sua alma e no espírito. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe muito a sua vida. Fique na paz de Jesus, que Deus abençoe.